Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar fazendo a parte visual, né, do nosso navegador, que é basicamente o cabeçalho e aquele bottom nav, né, que seria uma barra de navegação inferior. Na aula passada a gente criou a estrutura, né, a gente debateu um pouco como ela seria e a gente pode já vir aqui na aplicação, ó, só colocar aqui isso. Aqui no XD, né, é basicamente essa parte superior, né, com o ícone da Mestres da Web e também essa parte inferior, tá? A gente vai estruturar isso aqui de uma forma, mas antes da gente falar dessa estrutura, eu quero falar um pouco sobre os ícones, tá? Esses ícones aqui que estão sendo usados. Se a gente vem aqui no código, né, na aula passada eu deixei alguns SVGs aqui, né, na nossa pasta Assets, que são os nossos ícones, tá? E se a gente dá uma olhada, ele usa aqui as tags SVG, PF, G, né? Enfim, ele cria esse SVG como se fosse no HTML, né? Porque lá no curso de React, a gente fez de forma que esse SVG que a gente transformou ele em componente, tá? Só convertendo, criando um componente e colando esse SVG dentro, porque lá no React a gente usa HTML. Mas aqui no React Native muda um pouco, né? Um pouco diferente. Então, se a gente vem aqui na documentação do Expo, né? Ele fala aqui um pouco sobre SVG, né? Na verdade, a gente tem uma aba aqui, SVG, onde ele fala, né? O que a gente tem que fazer para estar usando o SVG na nossa aplicação. E é basicamente esse pacote aqui, ó, né? React Native SVG, que é um pacote que vai permitir a gente criar componentes usando o SVG, né? Daquela mesma estrutura que está lá no HTML. Então, a gente só precisa rodar isso aqui, né? npx expo install React Native SVG. Eu vou copiar isso aqui. Vou abrir aqui o meu terminal. Deixa eu parar a aplicação. E instalar aqui, né? Colar aqui e deixar ele executando. E para isso aqui, se a gente volta na documentação, enquanto ele instala lá, a gente dá uma olhada aqui, ele tem um exemplo de uso, né? E ele fala que tem algumas dicas, e nesse nosso caso, a gente vai estar seguindo essa dica aqui para converter um SVG, né, em uma componente, um componente React, né, usando o React SVGR. Se a gente abre aqui e dá uma olhada, é basicamente uma ferramenta, né, da comunidade aí, que está aí para converter, fazer esse serviço para a gente, de transformar um componente SVG, na verdade, transformar um SVG, né, é um elemento SVG do HTML em um componente React. Aqui na esquerda a gente tem opções, né, eu posso marcar, no nosso caso a gente quer React Native e TypeScript, e ele vai gerar isso aqui para mim. Então, se a gente vem aqui no nosso projeto, eu tenho, por exemplo, aqui o ícone da Mestres da Web, né? Eu vou copiar esse SVG e a gente cola aqui, ó, na esquerda. Ele vai gerar para a gente na direita a componente, né? E gerou aqui essa componente. E aí, a gente pode até comprar um café ali, sumiu aqui o nome do criador, mas enfim, contribuir, né, com o responsável aqui pela ferramenta. Mas, enfim, criando isso aqui, a gente pode vir no nosso projeto para colar essa componente. E aqui a gente começa ele instalou aqui o projeto, tá? Eu vou rodar aqui o npm start. Voltando aqui no projeto, a gente começa meio que entrar em um debate aí sobre onde colocar essa componente. Porque ela é uma componente, ela é um ícone, né? Ela é um asset, tá? Que é algo visual, só que meio que não é mais porque virou componente, né? E quando vira componente a gente coloca aqui dentro de SRC e eu tiraria aqui da pasta assets, que é essa pasta externa para esses itens que seriam PNGs, imagens, né? Ou o próprio arquivo SVG. Então, no nosso caso aqui, a gente vai seguir pelo caminho de criar uma pasta components aqui dentro de SRC, e colar. Eu vou criar outra pasta aqui dentro chamada icons, e aqui dentro de icons eu vou criar uma componente, né, um arquivo, na verdade é uma pasta, né, que vai ter ali o arquivo referente a essa componente, tá? Então aqui eu criei a pasta components, criei a pasta, dentro dela eu criei a pasta icons. Agora eu vou criar outra pasta, vou chamar de mw, que é o ícone, né, da Mestres da Web. E aqui eu vou criar um novo arquivo chamado index.tsx, que aqui dentro vai ter a componente, né? Então eu vou colar aqui o código
que a gente copiou, e é só trocar o nome aqui da componente, que tá SVG Component, mas isso aqui pode ser MW Icon, para ficar intuitivo. Beleza? Então, feito isso aqui, o app abriu o Android. Tá abrindo agora. Beleza, então a gente já tem uma componente, e essa componente MW Icon, que eu colei aqui, ela recebe, né, esse SVG props, que são várias propriedades que ele recebe e repassa aqui para a nossa tag SVG, né, essa tag mais externa. Vamos fazer o seguinte, vamos usar isso aqui. Então aqui dentro de app nós temos as nossas rotas, né, que a gente trabalhou na aula passada, e a gente tem aqui a componente de produto, né, que é basicamente a tela onde a gente vai desenvolver a aplicação. Então aqui eu tenho um texto e um botão. Deixa eu ver se já abriu o app. Não abriu. Vou reiniciar aqui o app. Isso, conectou. Aqui na tela de produto, embaixo desse botão, eu vou chamar aqui a componente, ó, MW Icon. Ele vai sugerir o import. E se eu salvo, ele vai carregar aqui para mim a componente MW, né? Demorou um pouquinho aqui para ele aparecer. Achei até estranho. Deixa eu reiniciar aqui o app para ver. Mas ele gerou ali aquele ícone que a gente criou na forma de componente, né? Tá recarregando aqui o app. Tá um pouco lento aqui o meu sistema. Certo, ele recarregou aqui, né? Agora não demorou para aparecer o ícone. Mas enfim, com o ícone aqui, a gente começa a ter a pensar. Na verdade, aqui a gente não vai mexer muito nisso, eu só vou trazer aqui para vocês alguns pensamentos que a gente pode ter em cima desse ícone. Porque no ícone aqui, ó, se eu clico aqui para passar alguma propriedade, ele tem muitas opções aqui que eu posso passar. Inclusive largura, sei lá, largura de 200 pixels, né? Altura de 100. Enfim, eu posso passar. Eu tenho fio aqui, né, para preencher de alguma cor, com alguma cor, sei lá. Vou preencher de preto. Eu posso passar isso aqui, esses parâmetros, para essa componente que foi gerada. Mas se a gente abre a componente, deixa eu tirar o app aqui por enquanto. Se a gente abre essa componente, ela recebe essas propriedades e repassa essas propriedades para a tag SVG Pi, né? A tag inicial ali onde o ícone vai ser montado. E aí a gente começa a ter um pouco de limitação até da própria biblioteca. O detalhe que a gente tem que prestar atenção, porque, por exemplo, a largura e a altura está sendo definida aqui, mas o viewbox não, né? E dentro do SVG, a gente tem aqui esse viewbox, que é basicamente onde eu vou definir qual vai ser o espaço visível, tipo, as dimensões do espaço visível onde esse meu SVG vai estar presente. Então, ele tem 4 valores, né? Que a gente passa dessa forma aqui, um string e separado por espaços, onde o início, né, a gente passa 0, 0, que é basicamente a largura e a altura onde vai iniciar essa viewbox. A gente fala 0, 0, é o canto, a gente pensa no canto superior esquerdo, né? O 0 de largura e 0 de altura. Então a gente está lá em cima. E esses dois últimos valores são os valores finais, né, desse nosso viewbox. Então eu quero que ele comece no ponto 0 de largura e vai até, nesse caso aqui, ó, a largura desse ícone é 74 alguma coisa, né? Então ele começa no 0 e vai até 74 de alguma coisa de largura, né? Esse meu viewbox. E a altura começa no 0 e vai até 23.789. E quando a gente define esse viewbox, a gente começa a ter mais flexibilidade no ícone, né? Tipo, na questão de definição de tamanho. Porque agora, com esse viewbox definido, o SVG sabe como se redimensionar para manter as proporções e conseguir que o ícone fique na dimensão que a gente passou. Então, por exemplo, eu passei aqui largura e altura 200 e 100. Passar 200 e 200, né? A gente vê que tem um espaçamento aqui, ou seja, esse ícone está ocupando esse espaço de 200 por 200, mas as dimensões dele, a proporção dele, né, se mantém. Ele não foi distorcido, né? Então, a gente
Em algumas vezes esse viewbox já vai vir definido, outras não. Depende de onde a gente pega o ícone, a fonte do SVG, que pode, às vezes tem, às vezes não, né? Então, esse XMLS a gente pode tirar para assumir o erro ali, né? Não tem problema. Mas o fato é que a gente tem que tomar esse cuidado com esse viewbox, e também a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, na própria propriedade aqui do ícone, nós temos uma escala, né? O scale. Eu posso passar essa escala aqui, sei lá, de 10. Que ele ficaria 10 vezes maior, né? Só que dessa forma que tá, não tá funcionando, né? Porque a escala seria não da tag SVG, mas dessa minha tag G, tá? Que tá com os paths dentro, que é o ícone em si. Então, a gente, querendo ou não, aquela ferramenta ajuda muito a gente na conversão, mas a gente tem que fazer alguns ajustes nos ícones para que a gente consiga manipular eles da forma correta. Eu estou trazendo isso aqui para a gente entender melhor, mas eu não vou estar fazendo nada disso, né? Então, eu só vou deixar o viewbox, tá? E aqui nesse meu MW icon eu só vou chamar ele, não vou passar mais nada, tá? Para ficar o ícone ali daquela forma, beleza? Inclusive eu vou tirar ele daqui porque não é aqui que a gente vai usar ele, é só para a gente conseguir abordar melhor isso, tá certo? Então, agora com o nosso ícone pronto, a gente vai colocar ele, se a gente olha aqui no XD, ele vai ficar aqui no cabeçalho, né? No header. Então, se a gente volta aqui na nossa aplicação, a gente tem que vir aqui no arquivo de rotas, que é onde a gente está definindo o nosso Stack Navigator, né? Que é o Stack Navigator que está definindo esse cabeçalho aqui com esse título Products, tá? Então, a gente vai trabalhar, a gente vai meio que personalizar, criar o header nosso, né? E não deixar por conta da biblioteca. E se a gente vem aqui na documentação do Native Stack, né? Do navegador Native Stack, que é o que a gente está usando, a gente tem aqui, ó, a propriedade do navegador, né? Esse props aqui, que ele fala aqui, né? Que ela aceita um ID, Initial Route Name e esse Screen Options. O que é esse Screen Options? São basicamente opções que vão ser aplicadas para todas as telas, né? E cada tela em si tem também o Options dela. Então, se a gente vem aqui no código, ó, basicamente isso aqui, ó, eu tenho aqui Screen Options, que vai ser um objeto vazio por enquanto. E na tela de produto, a gente tem aqui, ó, Options também, que são opções que a gente pode passar, né, para telas. A diferença é que o Screen Options passa para todas as telas, né? E dentro dessas opções, a gente vai ter aqui o header, né? Tem que essa propriedade header. E essa propriedade header retorna aqui, ó, um React Node. Ou seja, ela vai retornar um elemento visual, tá? Então, a gente pode criar uma componente e passar ela aqui como nesse parâmetro, né, no header, e aí o nosso navegador vai usar essa componente como header, né? Então, esse aqui, como isso é um objeto, né, esse Screen Options é um objeto com a propriedade header, e aqui dentro desse header eu teria basicamente uma função que retorna o visual, né? Se a gente olha aqui o tipo dele, ó, vou até clicar aqui, ó, header não é uma propriedade com React Node, né? É uma função que retorna um React Node. E essa função recebe como propriedade o Native Stack Header Props, que é as propriedades do cabeçalho, né? Ou seja, o que vai acontecer o que eu vou ter no meu botão de voltar, né? Eu vou ter o botão de voltar? Se sim, eu vou voltar, quando eu pressionar, eu vou voltar para qual tela? Né, nós temos essas opções, a rota que eu estou atual, tem o navigation aqui dentro também. Então, a biblioteca informa para essa componente que está sendo usada como header alguns valores para a gente usar. Então, se no meu header eu quiser colocar um botão de voltar, dentro dessas propriedades vai ter o que eu preciso para usar, para implementar essa funcionalidade de voltar, tá? É basicamente isso. Então, esse meu header, ele vai receber aqui um props. Esse props é do tipo, vamos roubar o tipo aqui, ó, Native Stack Header Props, tá? Vou importar aqui esse tipo, e aqui ele vai me retornar uma componente chamada de header, e é a componente que eu vou criar, tá? Então, aqui dentro de components, né, nós criamos aqui o ícone da Mestres da Web. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamada header.
né, fora de ícone, fora dos nossos ícones, né, não é uma componente de um ícone, é um componente em si. E ficou confuso isso, né, mas acho que vocês conseguiram entender. E aqui dentro de header eu vou criar, por enquanto, um index.tsx, né, que é a componente em si. Então eu vou criar aqui a componente. No outro curso de React eu falei com vocês dos snippets, né? Que se a gente vem aqui na biblioteca de extensões do VS Code, digita aqui React Snippet, a gente vai ter aqui, ele não vai mostrar, snippet, aqui, achou? Na verdade não é esses que eu quero, né? Qual que eu uso? Qual o nome? Vamos procurar aqui. O que é esse snippet? É basicamente quando eu digito. Não tá me mostrando aqui. Mas enfim, eu não vou perder tempo nisso não. Quando eu digito alguma coisa, é isso aqui, ó. ES7, React Redux, React Native Snippets. Basicamente eu vou digitar uma palavra-chave e ele vai gerar para mim um pedaço de código pronto, né? Então se eu digito aqui, ó, React RAFCE, ou seja, React Arrow Function Component Export, né? RAFCE e dou um Enter, ele já vai gerar para mim essa componente, né? Uma componente React com o nome dessa componente é o nome do arquivo que eu estou, né? Como o arquivo chama index, ele gerou aqui para mim o index. Nesse caso seria só header, né? Eu vou dar um enter aqui, deixa eu salvar. E ele já vai, a gente economiza um bom tempo, né? Só que aqui ele criou com div, né? Não é bem a componente. Eu nem sei se aqui tem do React Native, né? RNA. Enfim, né? Não vou perder tanto tempo nisso não, mas os snippets aqui são bem legais para a gente estar usando para gerar, economizar um tempo aí na geração da componente. Aqui eu vou ter só um text, a tag text aqui do React Native, escrito hello from header, né? Hello from header. Certo? Vou salvar isso aqui e vou importar esse header, essa componente que eu criei, né? A gente vê aqui que tem outro header de quem era? Tem um header aqui do React Native Libraries New App. Enfim, basicamente a gente vai importar o header que a gente criou, né? Ou então dar um nome um pouco diferente, né? Header, custom header, algo nessa linha, né? Vou manter o header assim mesmo. Eu vou salvar aqui, vamos olhar aqui no app. Olha lá, nós já temos um hello from header ali. O espaço que ele está ocupando, né? Tá um pouco diferente, até porque a gente vai ter que estilizar isso aqui, né? Porque agora, como o header é responsabilidade nossa, vai ter que tomar cuidado com a estilização dele também. Tá certo? Então, aqui na pasta, na componente header, né? Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado styles.ts, que é onde a gente vai criar a nossa style sheet para exportar esses estilos, né? Então, const styles vai receber o style sheet.create. Opa, importou o style sheet errado. É o style sheet do React Native. Tirar aqui o app. Style sheet.create. E aqui abaixo eu vou dar um export default styles. Tá? Por enquanto vazio. E basicamente esse nosso header ele vai ter uma estrutura simples, né? Que seria uma view, né? Lembrando que a view seria essa ideia de um container, e dentro desse container vai estar o quê? Vai estar o ícone, né? Então MW icon, certo? Estrutura extremamente simples, nós não vamos complicar muito isso. Aqui ele deu erro, tentou registrar duas views com o mesmo nome. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu salvei aqui, ele recarregou e funcionou. Tá lá o nosso ícone, só que ele não está posicionado, né? O nosso header em si, ele não está estilizado. Então, nessa view aqui, eu vou passar... Basicamente, a gente vai estilizar só essa view, né?
o style dela vai receber styles, e aqui ele já importou o styles, esse arquivo que eu criei, né? Styles. Eu vou criar aqui um container, né? Essa ideia de container, lá no curso do React a gente falou bastante disso, que é basicamente quando a gente está falando de estilo, a gente sempre vai, num arquivo de estilo, eu particularmente, é bem comum, na verdade, a gente ter um estilo chamado container, que é o estilo da tag py daquela componente, né? Nesse caso aqui do header, a tag py é esse view, então ele é o container, ele está por volta de todo mundo, de todos os filhos, né? As componentes filhas. Então aqui dentro eu vou criar aqui um container, por enquanto vazio, mas o estilo está criado. E com esse estilo aqui, nós podemos começar a brincar aqui com os valores, né? Então, sei lá, eu posso passar uma altura de, vamos pôr aqui uns 80 pixels. Ele já gerou um espaço aqui entre o conteúdo da página e o ícone, né? Então, basicamente, a gente vai... quando a gente está falando de estilo no React Native, né? Como a gente não falou bastante... A gente não falou ainda, não abordou ainda estilo aqui. Mas, basicamente, a estilização no React Native, ela é feita com Flexbox, né? Quando a gente está lá no web, a gente trabalhou bastante com Flexbox lá, que é aquela ideia do container flexível, né? Um container onde a gente passa para cada filho o quanto de espaço que a gente quer que ele ocupe. Ou então no próprio container py eu posso falar, separe os itens desse container de tal forma, e a Flexbox já calcula esses valores para a gente. Então é uma forma bem simples e bem interessante da gente estar trabalhando com espaçamento, né, posicionamento de elementos dentro de um container. Tá? Então, de acordo com a gente for mexendo aqui, a gente vai entendendo um pouco melhor do Flexbox e a gente vai se habituando a como usar, né? Então, os containers em si, né, as views em si, elas já são flexíveis, né? Então, nós temos aqui, basicamente, quando a gente fala de Flexbox, a gente fala bastante também do Align Items, né? Align Items e deixa eu passar aqui aspas, e o Justify Content. Por que ele tá dando erro? Porque o Align Items, ó, ele tem alguns valores aqui, Stretch, Flex Start, Flex End, Center e Baseline. Vamos passar Center aqui no Align Items. E se eu salvo aqui, ó, olha lá. O meu ícone, ele foi pro centro, na horizontal, né? E o Justify Content, ele é o que toma conta aí da vertical, né? O Justify Content Center, o ícone foi posicionado no centro, na horizontal. Pera. Na vertical. Eu sempre confundo isso, tá? Horizontal e vertical. Mas tem também aqui outra coisa interessante que é o Flex Direction. Opa, Flex Direction. E por padrão, ele é row. Ou seja, os ícones que eu vou colocando em um container flexível, eles vão sendo posicionados um ao lado do outro, tá? E a gente pode passar essa direção como coluna para eles serem colocados um acima do outro. Na verdade, eu acho que aqui é o contrário, né? O flex por padrão row é no web. Tá, vamos fazer o seguinte aqui para testar isso aqui. Eu vou passar aqui o display flex. E lá na componente, no header, como a gente tem só um elemento, fica difícil de ver, né? Então eu vou passar aqui um text. Hello. E tá lá o nosso text, beleza. Eu vou apagar aqui esse display flex e tá, olha lá. Na verdade, nem é o display flex, né? É o flex direction. Flex direction por padrão é column. Tá? Ou seja, cada elemento que eu vou colocando dentro do container, ele vai se posicionando um acima do outro, né? Em coluna. E eu posso passar o flex direction row. Que olha lá, ó, o hello e o MW foi colocado um ao lado do outro, né? É que eu confundi aqui porque na web é o contrário, né? O padrão do flex direction é row
e a gente troca para coluna. Mas a gente pode trocar a direção do flex, trocar esse flex direction. E quando a gente troca, o align items e o justify content também se invertem, né? Então, se por padrão o align items alinha na horizontal, se eu passo o flex direction row, o align items vai centralizar na horizontal. Olha lá, ele centralizou na horizontal, voltou para a esquerda porque não está mais centralizando na horizontal, né? Só na vertical. Então tem esses detalhes aí com container flexível que eu acho que é o básico que a gente tem que saber para estar trabalhando, tá? Então eu vou voltar aqui no meu header, vou tirar esse texto, a gente não vai precisar dele. Só coloquei aqui para esse hello, né? Só coloquei aqui para a gente ver isso funcionando. E aqui a gente vai passar o seguinte, o meu justify content, que nesse caso aqui é na vertical, ele vai ser flex end, tá? Ou seja, o meu ícone vai ficar sempre na parte mais de baixo, mais inferior do container. E o align items é center. A altura, eu passei aqui 80, mas a gente pode começar a brincar com isso aqui. Porque eu posso usar no React Native, a gente tem aqui ó, a biblioteca de um API, né? Dimensions. Que esse Dimensions eu consigo pegar as dimensões do dispositivo que está executando a minha aplicação, né? Então aqui eu passo um dimensions.get, eu vou pegar as dimensões da tela, né, desse screen aqui, e aqui eu dou um ponto, eu posso pegar a altura dessa tela. Então eu posso pegar a altura e multiplicar, por exemplo, por 0.1, ou seja, eu vou pegar 10% da tela, ele mexeu um pouco, olha só, passar 0.2, ele aumentou, ele ocupou 20% da tela, né? Então eu vou passar aqui, sei lá, um 0.8, para o meu cabeçalho ocupar sempre 80 não, 8% da altura da minha tela inteira, né? Acho que aqui ficou bom, ficou um valor legal. Para isso ficar dinâmico, né? E se adaptar dependendo aí do dispositivo que eu abro. Isso aqui já é um pouco voltado para responsividade, né? Quando a gente fala aí de responsividade na aplicação. O que mais que a gente pode passar aqui? Por enquanto, acho que vai ser só isso. A gente pode passar talvez um padding de uns 10 pixels para dar uma separada dos itens mais abaixo, né? Mas, enfim, pode deixar isso aqui. Eu não vou deixar esse padding aí, só para a gente ter esse espaçamento de 15 pixels. Lembrando que o padding, né, ele é o espaçamento interno de um container, né? Quando a gente fala de box model, e eu tenho um exemplo bom na própria web, né? Se eu venho aqui no inspecionar na web e a gente abre aqui a aba de elementos, né? Eu rolo aqui para baixo, eu tenho essa caixinha aqui, né? Aqui eu estou no DevTools, né, do Chrome, que ele indica para mim, ó, que o elemento em si, ou seja, a gente tem um elemento, sei lá, eu posso selecionar aqui um botão, esse botão install aqui, ó. Tá? Esse botão, o conteúdo dele tem uma certa dimensão, tá? O padding é a margem interna do meu container. Como que eu posso explicar isso aqui de uma forma interessante? O container verde desse botão, o botão é esse container verde, tá? E o conteúdo desse botão é esse texto install, tá certo? Então, o padding seria uma margem interna, a margem dentro desse container verde, tá? A borda é a borda do botão, né? Então, se o container verde eu passar lá uma borda de 20 pixels, ele vai ter uma borda, né, de 20 pixels e a margem a margem ela é externa, né? É dessa parte verde para fora, tá? Então, aqui no próprio DevTools a gente consegue passar estilo aqui para ver isso aqui funcionando. Mas eu não vou mexer com isso aqui agora, porque na verdade a gente pode fazer isso na nossa aplicação, né? Para não ficar tão fora de contexto aí. Mas o padding aqui que eu adicionei, ele é uma margem interna desse meu container, tá? Se eu passo aqui margem de 10 e uma border, eu preciso dar vírgula aqui,
a largura da borda de 1 pixel, border color, parcela preta, tá? Olha lá, ó. Eu tenho esse container de borda preta, que é aquela nossa view. Ela tá com uma margem de 10 pixels, né? A margem externa de 10 pixels de todos os lados. E tá com padding também de 10 pixels, que é essa margem interna, né? Se eu passo o interno, sei lá, 20 pixels, 30, ele já aumentou bastante, né? Então, enfim, as diferenças entre margem e padding são essas. Eu acredito que agora ficou claro com esse exemplo. Para a gente ir entendendo aí. Eu não pensei em fazer aulas específicas para cada tema de quando fala de estilização, para a gente ir abordando assim, de acordo com a gente está desenvolvendo o nosso conteúdo, tá? Essa questão do padding vai ficar mais clara quando a gente for fazer o bottom neve lá, que é a parte inferior, que inclusive a gente já vai para ela agora, né? E se a gente ver aqui no XD, vai ser esse cara aqui, tá? E esse bottom neve, essa componente, ela deveria ser um bottom tab navigator, tá? Se a gente vem aqui no nosso browser, né, na documentação aqui do React Navigation, nós temos aqui o bottom tabs, né? O navegador bottom tabs, que é esses ícones inferiores. Então a gente colocaria esse navegador e faria igual a gente fez com o Stack Navigator. Eu vou sobrescrever, eu vou passar a componente minha para ser exibida como bottom tabs e não a default, a padrão, que é essa que está sendo exibida aí. Tá? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que entender um pouco melhor sobre o Nesting Navigator, né? Que seria eu ter um navegador dentro de outro, né? Que começa a ficar mais complexo. Como é o primeiro contato que a gente está tendo, eu resolvi não abordar isso agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma componente que vai ser esse bottom tab, tá? Que vai ter esses dois, vai ser essa componente roxa aqui, né? E eu manualmente vou posicionar ela dentro da minha tela, né? Na tela de produtos, tá? Então ela vai ficar dentro da tela de produtos. Se eu quiser ela na tela de detalhes, eu vou ter que ir lá manualmente colocar, tá? E fazendo isso da forma ideal, usando os navegadores, eu conseguiria ter esse bottom tabs navigator nas telas que as telas que fizessem parte do meu navegador pai, né? Enfim, a gente consegue brincar com isso aí, mas eu não vou estar fazendo isso agora para evitar complexidade, tá? Então a gente vai criar basicamente um componente com esses dois ícones dentro e do fundo roxo com as bordas arredondadas, e eu vou colocar ela manualmente dentro da tela de produto, tá, beleza? Então, vamos voltar aqui pro nosso código, né? No código, o que eu vou criar? Componente aqui, nova pasta, bottom neve. Eu vou chamar isso aqui de bottom neve mesmo. Vou criar um novo arquivo aqui, né? Index.tsx, e vamos criar componente, né? Const. Vamos usar o snippet? Não, vamos fazer manual, né? Bottom neve é uma função. Essa função retorna alguma coisa visual, né? E no final eu vou dar um export default bottom neve. Uma convenção, né, que a gente tem aí no React é que as componentes sempre iniciam com letra maiúscula, né, o nome da função, que é essa ideia do TSX, né? Função que retorna algo visual. Então, essa bottom neve, ela vai retornar o quê, por enquanto? Vai retornar uma view. Dentro dessa view eu vou ter um texto hello from bottom neve, tá? Vou importar a view aqui do React Native, o text também do React Native, e vou salvar, tá? Então agora a gente tem um bottom neve, e esse bottom neve ele vai ser posicionado dentro da minha tela de produto, tá? Então o produto aqui eu tenho o texto, né? Hello from product, esse botão navigate, e aqui embaixo eu teria o bottom neve. Se eu salvo lá, hello from bottom neve. Então ele já está presente, já está posicionado, né? E agora o que a gente tem que fazer é aplicar a estilização, né? E a estilização, a parte fundamental da estilização são os ícones, né? Então eu vou fazer o seguinte, como a gente já converteu o ícone da message da web, eu vou cortar o vídeo aqui, vou pegar
converter esses ícones para a gente não perder tempo fazendo coisa que já foi feita, né? E eu já volto aí com essas componentes dentro da aplicação. Certo, voltei aqui. Já temos aqui, né, o Home Icon e o List Icon. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui em Component. A gente estava criando a pasta com o nome do ícone e um arquivo index.tsx com a componente, né? Só que esses ícones não são que nem as outras componentes que nós temos um arquivo visual e um arquivo de estilo ou algum outro arquivo com alguma outra coisa. Os ícones são sempre arquivos únicos, né? Então eu tirei as pastas e só criei um arquivo home.tsx, list.tsx, mw.tsx, que é o arquivo e dentro dele já está o que a gente pegou lá do nosso site, que gera para a gente essas componentes, tá? Mudança bem simples aí. Aqui no bottom left, a view, eu removi o texto, né? Só temos aqui o home icon e o list icon. Eles não estão sendo exibidos porque os ícones estão em branco, tá? E como o fundo aqui também é branco, então a gente não vai conseguir ver. Então, o bottom left, eu vou criar aqui um arquivo styles.ts, né? Que vai estar a estilização. Vou copiar um styles aqui do header para a gente colar aqui, só para a gente não perder tempo digitando, repetindo a digitação, né? E vou importar o styles aqui no bottom left. Já o view, né? O view vai ser o container. Então, aqui style vai receber styles.container, tá beleza? E aqui nesse container, se eu passo aqui um background color black, opa, e salvo, olha lá os ícones, né? O home e o ícone ali, um em cima do outro, né? Então a gente vai estar trabalhando em cima desse estilo aqui, para estar deixando isso da mesma forma que está aqui no XD, tá beleza? Então, de início, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui na questão do tema, né? Porque a cor, né? Que a gente já pensa isso de início em aplicações, porque é uma coisa muito importante e dá muita organização, né? Que é eu centralizar as cores do projeto em um arquivo. E quando eu quiser mudar essa cor, eu vou mudar só em um arquivo. E ele vai mudar em todos os locais que estão sendo usados. Para a gente não ter que ficar espalhando hexadecimal aí em toda a aplicação. O que vai dificultar muito a manutenção, tá? Então, dentro de SRC, a gente pode criar aqui uma pasta chamada globals. O global só, né? Não precisa do S. Que vai ter conteúdo, vai ter... como é que eu posso dizer isso? Coisas globais na aplicação, né? Pode ser valores, variáveis, arrays, string, número, objetos, né? E um desses caras globais, desses objetos, seria o tema, né? Então, eu criaria aqui, dentro de global, a gente pode criar uma nova pasta chamada theme, né? Que vai ter a questão do tema. E aqui a gente pode fazer coisas diferentes. Eu posso criar aqui, por exemplo, um arquivo light, .ts, eu posso criar outro arquivo chamado dark.ts e eu posso criar aqui um arquivo chamado index.ts, né? No meu arquivo index.ts, a gente ia basicamente buscar ou basicamente decidir qual tema usar, ou seja, se o dispositivo do usuário já tem por padrão o tema dark, eu retorno aqui do meu index o arquivo de tema dark, né? Se ou a gente pode, por exemplo, salvar isso salvar, né, no local storage aqui do app, sei lá, o usuário escolheu que ele quer o tema dark. Eu vou lá e salvo nos arquivos locais aqui do app que a preferência do usuário é pelo tema dark. Ou sei lá, a gente tiver outro tema, né, um tema azul. E vai estar salvo na preferência, e nesse arquivo, quando a aplicação iniciasse, a gente iria verificar, tem salvo tal tema aqui, tal preferência do usuário? Se tem, vamos retornar o objeto de cores referente àquela preferência, né? Então aqui a gente decidiria qual é esse tema que seria usado, e decidindo isso, a gente retorna, né, esse arquivo. Então, sei lá, eu verificaria... eu verificaria
a escolha padrão do usuário, né, do que está no sistema operacional do celular, ou então, nesse caso aqui, eu só vou retornar o Lite, o tema Lite, né? A gente não vai estar trabalhando com questão de temas aqui na aplicação desse projeto, então eu só quero abordar mesmo possibilidades de formas de fazer essa coisa, mas como nesse caso aqui eu não vou estar abordando. Então no arquivo Lite eu vou ter um objeto chamado Lite, e aqui dentro eu teria minhas cores e no final eu daria um export default nesse objeto, tá? Nesse objeto a gente teria, por exemplo, a propriedade primary, que é a cor primária, né? Um secondary, a cor secundária, sei lá, a cor de um texto, né? Teria a propriedade text, a propriedade title, enfim, cores para tais elementos que a gente teria na aplicação. A gente faria isso aqui dessa forma. Como a gente vai mexer aqui agora só com a primária, né? Eu posso pegar aqui no XD o hexadecimal desse roxo aqui, né? Que é o roxo da Mestres. Pegar ali e vamos colar aqui nesse primary. Esse secondary eu vou tirar. E outra coisa que a gente pode fazer, eu posso criar uma interface. E outra coisa que a gente pode fazer, eu posso criar uma interface, né? A interface do iTeam, ou só Team, que seria uma interface para a gente forçar os arquivos de tema a serem sempre iguais, né? A gente ter sempre as mesmas propriedades. Vamos fazer isso? Vamos lá. Aqui dentro de SRC eu vou criar um arquivo, vou chamar ele de types.ts, até porque isso aqui não tende a ficar tão complexo, né? O que esse arquivo types.ts vai ter? Tipagens, né? Interfaces, coisas relacionadas à tipagem realmente da aplicação, né? Então aqui eu teria um export interface theme, e aqui dentro eu teria um primary, que é uma string, né? Os hexadecimais são strings, né? Então eu vou falar que esse meu objeto do Lite, ele é do tipo theme. E a gente viu aqui, né, que ele sugeriu para a gente importar a tipagem de theme desse theme, né? Eu falo theme em inglês, parece time, mas a tipagem desse tema, ele sugeriu para a gente importar do React Navigation. Tá? Então, o React Navigation, se a gente olha aqui na documentação, ele suporta também temas, né? Eu, particularmente, eu usei muito pouco essa questão do tema. Eu vou até pesquisar aqui, porque as implementações que eu fiz de tema foram um pouco diferentes. Mas a gente consegue definir um tema, ó, tem toda aqui a questão do uso, né? Como criar o tema e como passar para a aplicação, que a gente conseguiria também usar esse tema do React Navigation e definir o tema no navegador, né? E pegar esse tema, esses valores na aplicação, nos outros elementos, nas outras telas, enfim, no resto da aplicação. Consegue também muito bem fazer isso. Eu, particularmente, eu nunca usei tanto isso aqui, tá? Mas é uma das possibilidades. A outra seria isso que eu estou sugerindo aqui para vocês. Tá certo? Então, nesse index aqui, eu vou basicamente... esse const team vai receber... No meu caso aqui, ele vai receber o Lite. E vou dar um export default team. Tá. Aqui eu teria basicamente algo do tipo assim, né? Const team vai receber, sei lá... aqui a gente teria um const team... sei lá, a gente pegaria do próprio React Native, né? Eu só apagar aqui, ó. React Native a gente tem essa API aqui, Appearance. A gente dá um ponto, eu posso pegar o Get Color Scheme, tá? Isso aqui retorna para mim. Vamos ver o tipo disso aqui, ó. Esse Appearance Get Theme, ele retorna um Color Scheme Name, né? Vamos olhar aqui
na tipagem, né? Esse color scheme name é ou light, ou dark, ou null, ou undefined, né? Então a gente poderia muito bem fazer o seguinte: o const theme vai receber o appearance get color scheme. Se isso aqui for igual a light, eu retorno o objeto light, né? Se não, eu retorno o objeto de tema referente ao dark, né? Só como a gente não definiu ainda um objeto tema dark, essas coisas, vamos deixar desse jeito aqui, tá? Só retornando o tema light, beleza? Então, com o tema light pronto, com a cor primária já definida em um arquivo de tema, vamos vir aqui, o background color do meu bottom nav vai ser, a gente consegue importar aqui agora, né, o theme da nossa pasta global, né? Então aqui eu vou conseguir dar um theme.primary, né? A cor primária. Se a gente vem aqui no app, o fundo já ficou roxo, né? Então aqui a gente já vai conseguir progredir nisso. Tá certo? Então vamos voltar aqui no XD, que a gente tem alguns valores aqui que a gente pode pegar daqui, né? Vou tirar o emulador aqui por enquanto. Na verdade, vou deixar ele aqui e vou minimizar, tá? O que a gente pode pegar aqui nesse container, né? Eu posso pegar a altura dele, ou seja, a altura dele aqui, na verdade eu estava vendo o espaçamento, né? A altura dele é 65 pixels, tá? Então, o meu container vai ter a altura de 65. E lembrando, aqui na vértice 65, a gente poderia usar aquele esquema lá que a gente pensou de passar um valor proporcional à altura da tela, né? Como a gente fez aqui no header. Certo? Então, e aí, isso a gente pode também pensar na ideia do globals, né? Porque se eu fosse fazer isso aqui também, eu teria que importar o dimensions, lá o dimensions.get screen.height, né? Então eu iria repetir essa linha de código aqui, né? Isso aqui, getScreen.height. Então, por que não pegar esse valor e definir aqui em global, né? Definir aqui um objeto, por exemplo, dimensions, que vai ter as dimensões do dispositivo, né? Que vai retornar esses valores. E aí, sempre que eu precisar usar, eu pego desse arquivo, né? Desse objeto, e eu não preciso ficar repetindo aqui esse uso do dimensions, tá? Pode fazer isso também. Inclusive, vou deixar até aí para vocês exercitarem como fazer isso, tá? Mas vamos lá. A altura, passei. Aqui eu vou precisar também do flex direction row, né? Para os itens ficar um ao lado do outro. Um align items. Center, né? E um justify content. Center também. Ou seja, os nossos ícones estão centralizados. Agora a gente só tem que espaçar eles, né? Se eu venho aqui no XD, qual é o espaçamento aqui? Será que eu consigo pegar? Olha lá, ó, 60 pixels, né? Então, nesse passamento, como é que eu posso fazer? Eu posso passar um estilo direto para o meu ícone, né? Porque o meu ícone é uma componente, né? E o que eu passo de estilo é aplicado na componente inteira. Então, eu posso criar um style para os ícones, né? Styles.icon para os dois, né? Com esses estilos definidos aqui, eu vou criar aqui, né, no meu arquivo de styles, propriedade icon, e que eu teria a margem horizontal, né, do ícone seria 30 pixels, né? Porque junta 30 de um com 30 do outro, aí dá 60 pixels de espaçamento. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui? O container. O que mais que a gente tem aqui? O container, né? As bordas dele são arredondadas. Então, se eu venho aqui no XD, o border radius do meu container desse meu container roxo. Cadê?
50, né? Tá aqui escondido. Border radius 50. Se eu salvo, ficou arredondado, né? Então agora eu só tenho que posicionar ele. E quando a gente fala de posicionamento, já é outro tópico bem usado, bem interessante, que é a questão do posicionamento absoluto ou relativo, né? Nesse caso que está aqui, o meu ícone, o meu item, na verdade, as componentes em si, elas são posicionadas de forma relativa aos seus irmãos, né? Então, o Boron Neve, ele está relativo ao botão, né? Ou seja, ele está abaixo do botão, certo? E tem outro tipo de posicionamento, que é o posicionamento absoluto, que a componente ela não vai se posicionar referente aos irmãos, e sim referente ao pai, tá? Então, se eu falar que o meu Boron Neve, ele está posicionado de forma absoluta, ele vai se posicionar referente ao pai, que é a view inteira, né? Que é essa view aqui, ó, dos meus produtos. Se eu venho aqui nessa view, eu vou passar aqui um style em linha, né? Ou seja, eu vou definir o objeto de estilo direto aqui na minha tela de produto. Eu vou passar aqui um background color red, vermelho. Ou seja, a componente pai é isso aqui, tá? E se eu venho aqui no meu Boron Neve, no container, né, que é a componente mais externa que tem, e eu defino aqui o position absoluto, olha lá, para onde é que ele foi, né? O nosso Boron Neve, né? Foi movido ali para cima. E inclusive a largura dele foi alterada, né? Porque ele agora, como ele está dessa forma absoluta, por padrão, essas componentes elas têm o stretch, né? Elas se esticam, né? Então por isso que essa view, a view roxa aqui, né? A view do meu Boron Neve, ela por padrão ela tá se esticando. Mas quando eu passo o position absolute, ela meio que perde essa referência, né? Que ela não sabe qual o tamanho que ela tem que ficar para ela tem que esticar, né? Então ela vai ocupar o mínimo de espaço possível. Puxando lá do CSS seria como um display block, né? O display inline, o display, enfim. Lá no CSS a gente passa um display inline para o elemento se comportar como uma linha, né? E tem o display block para o elemento se comportar em blocos e ocupar o mínimo de espaço possível. Então, isso aqui vai lembrar um pouco disso. E se eu passo esse display absolute, eu vou precisar desse display absolute porque eu quero posicionar esse item na parte inferior, né? Que se a gente olha aqui no XD, o Boron Neve ele está posicionado sempre embaixo, né? Então eu vou precisar fazer isso. E para que isso aconteça, primeiramente, antes disso, eu vou ter que falar para a componente pai, ou seja, a componente aqui de produto, para ela ocupar toda a altura, né? Ela tem que ocupar todo esse espaço em branco para me conseguir colocar esse Boron Neve lá embaixo, beleza? Então, o que eu vou fazer? No meu Boron Neve, na verdade, aqui em produto, né? Eu não tenho um arquivo de styles, então eu vou criar um aqui, styles.ts. Aqui é aquela mesma estrutura, né? Eu vou até copiar aqui de um tá pronto, porque a aula já está se estendendo bastante. A gente vai ter o container, né? O container de sempre no arquivo de styles, ou seja, essa view, o style dela vai ser styles.container, tá certo? No container aqui dentro, no arquivo de styles, vai ter o background color. Opa. Background color red, né? Se eu falo isso aqui, ele vai ficar vermelho. E o que eu posso fazer? O height, a altura dele, vai ser 100%. Ele já vai ocupar todo o espaço. Se eu passar aqui flex 1,
ele também vai ocupar todo o espaço. O que é essa ideia do flex, né? O flex, definir essa propriedade flex, a gente não fez isso bastante, mas esse coeficiente do flex é basicamente quanto de espaço em branco, o espaço vazio, essa minha componente vai ocupar. Então, a gente tinha aqui antes, né, todo esse espaço vazio. E eu passei um flex 1 e ele ocupou, entre aspas, aí, o 100% do espaço em branco. Se eu passasse aqui 100, ele vai também ocupar todo o espaço em branco. E essa propriedade flex, ela começa a ser útil quando a gente tem mais de um elemento. Ou seja, se eu tenho dois ícones, né? E eu quero que os dois ícones, cada um ocupe metade, 50% do espaço em branco. Eu vou passar a propriedade flex 50 para um e 50 para outro. E eles vão dividir esse espaço. Ou eu posso passar 0,5 para um e 0,5 para outro. Eles vão ocupar cada um metade. Né? Se eu passar 0,2 em um e 0,8 no outro, um vai ocupar 80% do espaço e o outro vai ocupar 20%. Tá? Então eu gosto de trabalhar com os valores entre 0 e 1, mas você pode trabalhar entre 0 e 10, entre 0 e 100. O 0 e 100 é interessante que a gente pense em porcentagem, né? Mas basicamente essa propriedade flex, ela começa a ficar interessante quando a gente tem mais de um elemento. Como nesse caso aqui a gente só tem um, eu passo flex 1 aqui, ele já vai ocupar todo esse espaço em branco. Eu vou manter o flex, tá? Porque a gente vai estar abordando mais essas propriedades flex futuramente. Certo? Então, agora, com esse flex 1, com esse container Pi ocupando todo esse espaço, eu vou vir aqui no meu bottom nav, né, no container, eu falei que a posição é absoluta, e aqui o que eu posso fazer? Eu posso passar um bottom de 0. Ou seja, esse container, esse elemento, ele vai ser posicionado a 0 pixels de distância do bottom, né, da parte de baixo do container Pi. Então, se eu salvo isso aqui, olha lá para onde ele foi. Totalmente para baixo. Porque o bottom 0, ele vai ter a distância de 0 pixels do fundo, né, da parte de baixo. Por isso que ele veio aqui para baixo. Certo? Ficou claro? Então, aqui vai ter um porém também. Tem uma coisa a mais aqui. Porque dessa forma que está aqui, esse meu bottom nav, ele tá meio que como a ideia dele que ele ficou aqui agora é meio que de um ícone flutuante, né? E ele não vai meio que bem que se comportar assim, né? Vai ter uma diferença ali, porque se a gente vem aqui no XD, quando eu renderizar a minha lista de produtos, que a gente tem aqui, aqui, ó, a lista de produtos, ela não vai passar, o bottom nav, ele não vai ficar por cima da listagem, né? Quando eu rolar para baixo, ele não vai ficar por cima. Então, a gente vai ter que dar essa diferenciada, vai ter que tomar esse cuidado, né? De não deixar esse botão aqui flutuando quando criar a lista. E para isso a gente vai fazer, a gente vai pensar mais nisso futuramente quando for criar a lista. Mas para agora, né? Já para ir adiantando, no meu bottom nav, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra view. Tá? E vou colocar esses ícones aqui dentro. Beleza? Nessa outra view, eu vou renomear aqui os estilos. Eu vou ter um container e eu vou ter um nave container e um outro container simples, tá? Então, o novo vai ser o nave container. Essa view nova vai ser o nave container, né? Que foi o que eu renomeei lá. Esse N aqui é minúsculo. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou salvar. Ou seja, o meu nave container que vai se posicionar de forma absoluta com o bottom 0, ele vai ser movido ali para baixo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar um padding de, não sei, 20 pixels. Eu preciso de uma vírgula aqui, né?
para ele dar esse espaçamento no meu Boron Neve, né? E na verdade, pode ser um pairing de 20. E o que a gente vai precisar aqui também? Um Justify Content de center. E aqui eu vou ter que passar também a largura, né? O width aqui de, sei lá, 80%. 80%. Aqui dessa forma eu tenho que colocar entre aspas, né? Então, vem para cá. Certo? O que eu... Na verdade, a largura vai ter que ser 100%. Exato. Esse Justify Content aqui nem precisa, né? Nem precisa. Basicamente, eu tô falando que o container pi ele vai esticar, né? Porque como a gente passou posição absoluta, ele meio que perde esse stretch, né? O display inline aí, para ele ocupar todo o espaço. Então, eu passo a largura 100%. Pro meu container esticar todo, e como o container que está dentro dele já não é display absoluto, position absoluto, né? Ele vai se esticar também, tá certo? Então, com isso aqui, eu vou tirar esse background color red, que eu passei no... Onde é que tá isso aqui agora? Tá em produto, né? E aqui agora a gente já tem, ele tá com a largura um pouco maior, né? A altura, né? Vamos voltar aqui no Boron Neve, Styles. A altura tá 65, 80. 80 e sim, agora ficou um pouquinho melhor. Tá certo? Então, com isso aqui, a gente já tem a gente já tem um Boron Tabs que vai ser sempre posicionado na parte de baixo, né? E quando a gente for trabalhar com a lista, a gente vai tomar esse cuidado de não colocar a lista para passar por trás dele, né? A gente vai dar algum jeito ali para que isso não aconteça. E temos também um header, né, com o ícone aqui da Messages da Web. Esse botão voltar, a gente não vai implementar isso agora, porque nesse projeto aqui ele vai ser simples, né? A gente não vai ter várias telas. Então não precisa estar implementando ele agora. E é basicamente isso, né? Para essa aula aqui, basicamente nada, né? A aula estendeu bastante, né? Quase uma hora aí de vídeo. E com isso, né, a gente abordou bastante aí estilização, abordou bastante aí como que a gente trabalha com a Flexbox, como que a gente posiciona esses elementos, né, como que a gente trabalha com os ícones, né, renderizando os ícones aí SVG na componente. No projeto, né, definição ali de tamanho e tal. Então foi uma aula bem produtiva, a gente passou por muita coisa importante, e nas próximas aulas a gente vai estar abordando bem mais coisas aí referente à estilização, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.